to see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios o Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Dr. Adécio Maia Nogueira. Dr. Adécio, sempre a gente começa aqui o nosso programa falando do personagem. Por exemplo, eu queria saber, nós vamos falar de rádio, naturalmente, né? E quando começou a sua paixão pelo rádio? Você começou menino ou você já começou no rádio quando você estava adulto? Jonas, dentro de casa, Jonas. Quem me criou foi a maior locutora do Ceará, Neide Maia. E isso eu com 3 anos de idade, 4 anos, 5 anos. Quando ela entrou no rádio em 47, eu tinha 10 anos de idade. Na Rádio Iracema de Fortaleza. E depois ela foi para a Rádio Clube. Minha irmã era radioatriz, Aglaê, casada com um dos maiores locutores de todos os tempos, Valdir Xavier, que você conheceu. Valdir era o locutor que fazia eco na Praça de Ferreira, lendo a nossa palavra. Isso. Da Gondomar. Você lembra disso, né? Com certeza. E ali dentro eu comecei a me interessar. Tive a sorte de morar vizinho mesmo, parede de meia, com um grande professor de comunicação, que é o... Ixi, o nome, eu chego lá. E ele foi quem primeiro viu uma possibilidade de me levar, não para o rádio, primeiramente eu fui para o jornal, Faria Guilherme, meu querido amigo Faria Guilherme. Eu peço até desculpa a ele, mas é a idade que está pesando e dificilmente a gente se lembra de uma primeira vez. São muitos, né? Aí Faria Guilherme me levou para trabalhar no jornal O Estado. O Estado não, o Nordeste. O Nordeste, que era da Arquidiocese. Isso. Foi em 53, 54, eu fui depois para o jornal O Estado. E quando foi em 56, eu tive a oportunidade de entrar no rádio e logo numa rádio totalmente dedicada ao esporte, que é da Rádio Irapuru de Fortaleza. E de lá para cá estou até hoje. Estou já aposentado, mas cuidando dos radialistas, através dos sindicatos radialistas, da qual eu sou presidente já há bastante tempo. E a paixão pela crônica esportiva? E por que você entrou no rádio com esse Você por falou esse bem. caminho? Paixão não se define, se sente. Era lá exatamente onde eu me encontrava, né? Torcedor do Ferroviário. Ferroviário é uma paixão declarada. É outra paixão? É, paixão declarada. E é exatamente aquilo que eu lhe disse, a gente não pode definir, a gente sente a paixão, né? E comecei a trabalhar como redator. Eu já vinha da redação, tanto no jornal O Nordeste como no jornal O Estado. Também trabalhei na Gazeta de Notícias Esportiva, quando ela pertenceu ao Zé Pessoa de Araújo, quando ele comprou a Gazeta de Notícias, ela foi para o porão da Rádio Irapuru. E lá nós fizemos a Gazeta Esportiva, que saía às segunda-feira, Gazeta Esportiva só semanal. Gazeta Esportiva, Gazeta de Notícias Esportiva. E eu fui redator também dela, né? Sempre trabalhando em esporte. Na Gazeta, eu trabalhei mais como futebol amador, futebol de salão que estava aparecendo, que eu tive a honra de jogar futebol de salão e ser campeão do primeiro campeonato pelo Vargasile, que era um time praticamente dos dirigentes da Rádio Irapuru, né? E com o Aécio de Borba ali do meu lado, a Fran de Peixoto, nós tivemos uma oportunidade de ficar lá até a inauguração da TV Ceará Canal 2. Pois aí, de repente, aparece a televisão. A TV Ceará Canal 2. A Neide me levou, né?
E eu comecei lá como assistente de estúdio, depois fui ser suíte, que é nada mais nada menos que o diretor de TV. Naquela época, como tudo era ao vivo, era uma responsabilidade tremenda, né? Pois é, como era fazer novela naquele tempo? Ah, meu irmão, a novela, tudo ao vivo. A novela, primeiro, nós tínhamos um programa de teleteatro e tínhamos uma novela diária, né? Então, nós tínhamos o TV de romance de segunda, quartas e sexta e o Videorama, que era outra novela, né? De terça e quinta. E aos sábados, o Contador de História, que era um grande teleteatro, né? Então, a gente fazia, eu como diretor de TV, na época não se chamava diretor de TV, e sim suíte. Era suíte. Eu ia fazer o ensaio com os câmeras. Eu ia dizer, com o roteiro, o realizador do lado, eu do outro, e ele dizia assim, assim, olha a personagem assim, eu quero um close-up lá, e eu, câmera tal, lente tal, que era lente. Isso. Não era a zoom, TK-31. não. Era uma torre de lente, né? A TK-31. Com 4 lentes, né? E tinha lente 25, que pegava um plano mais aberto, 135, que fechava um pouco, e a grandona de 300, que lhe iria buscar detalhes, né? E o suíte não podia cortar antes, não, né? Não podia. Quando eu dizia assim, vira, e ali foi a maior escola de televisão. Com certeza. Maior escola. Júnior, você conviveu com todos aqueles grandes, e principalmente o pessoal da técnica. Você pegava um cameraman e dizia, dê um chicote e cai em close. Ele saía de uma 135 e no meio do caminho do chicote, que era sair de um canto para o outro, já chegava com a 300 e ia em foco. Em foco. Era qualquer coisa de sensacional, viu? Era uma escola, foi uma escola fora de série. E ao vivo. Não podia errar. E tanto o Manuelito como o João Ramos também foram duas figuras ímpares da TV. Eu tenho uma história, ainda hoje eu quero muito bem o Manuelito Eduardo. Mas meu grande, eu não digo ídolo, porque eu só tenho um ídolo, e você não é muito chegado, mas é Jesus Cristo. O resto, tudo eu sou fã. Pronto. O maior fã, para mim, a maior autoridade, não autoridade, o maior homem de televisão foi o João Ramos. Sabia tudo. Tudo, só tudo. Grande narrador, grande locutor, rádio ator sempre premiado, locutor esportivo. E ainda entrava na técnica, né? Era operador de câmera, era eletricista, era tudo. Só em fazer no Natal, aquela torre toda iluminada, era um negócio sério, era ele que fazia, o João Ramos. E sempre foi o radialista padrão desse estado, né? Afora inúmeros outros. Augusto Borges. E que ainda está trabalhando. Ainda está trabalhando. Nacélio, que ainda está trabalhando. Nacélio foi o primeiro Cid da Globo. Exato. Cid Moreira. Cid Moreira. Cid Moreira. Não com aquele vozeirão, mas com uma voz macia, uma voz assim, angelical, uma voz que a gente chamava de viludo do Nacélio. Nacélio é fora de série, né? Com certeza. Tinha um irmão que era muito inteligente, que a gente chamava Paulo Doido. De tão inteligente que ele era. Ele ainda é inteligente, é o Paulo. O Paulo era fora de série também. O Augusto, como animador, não tinha igual. Inclusive também fazendo programas humorísticos, né? Tive a felicidade de pegar e dirigir o programa como diretor de TV do Vídeo Alegre, que era de responsabilidade do Renato Aragão. Durante 2 anos ele esteve com a gente lá, até ser transferido para Tupi, que a Tupi estava já perdendo o apoio, né? E o João Calmon teve que levar. Né? Levou ele, levou Emiliano, né? Quis levar a Neide disse, não vou, que eu sou arrimo de família. Eu sou mãe de 6 irmãos. Né? E aí... Vamos pensar no seguinte, antigamente, como você está dizendo aí, naquela época o rádio, tudo que era dito no rádio as pessoas pensam que não, mas era escrito, né? Tudo escrito. Eu chamei hoje, quando eu estive dando uma palestra para estudantes de jornalismo,
nós tivemos a grande sorte, Jonas, de ter passado na época do rádio romântico. Verdade. Não é? E o rádio, como até hoje é, mas naquela época muito mais acreditado. Com certeza. Eu tive, e vou explicar por que da credibilidade do rádio. Eu tive em Manaus há uns 20 anos, eu tive agora, há 2 meses atrás, mas estive em Manaus há uns 20 anos e me levaram os companheiros de Manaus, radialistas, para conhecer o Encontro das Águas, né? Do Rio Solimões com o Rio Negro, Isso. que a partir dali formam o Amazonas. Né? Isso. E antes de chegar lá, nós paramos lá no Igarapé, onde tinha um cidadão vendendo, eu não sei se ele estava vendendo, eu sei que ele estava mostrando cobra e jacaré, um jacarezinho pequeno e uma cobra também, jiboiazinha pequena, né? É. E nós paramos lá. E eu, com a comunicação dentro do sangue, né? Fui logo perguntando, e aí, meu irmão, tudo bem? Ele ouvindo o rádio, né? Estou aqui, e você faz muito tempo que está aqui? Foi muito tempo. Você é de onde? Sou de Crateús, no Ceará. Aí eu digo, estou em casa, conterrâneo, né? Aí comecei a puxar com ele, ele disse, e o rádio? Ele me deu uma versão que eu jamais poderia, Jonas, imaginar que, como você falou, um arigó, no meio do mato, pobre, pudesse dar uma resposta daquele. Esse rádio aqui me mantém em dia com a civilização. Muito bom. Que resposta, né? Ele é mais importante do que minha mulher. Aí eu olhei, tinha uma índia mesmo, lá no campo. Eu digo, mas por quê? Não é sua esposa? É minha mulher, mas não fala. Não me diz nada. Né? Não dá boa noite, nem bom dia, nem coisa nenhuma. Não me ensina, né? Só faz minha comida, tudinho, eu vivo com ela. Mas não tem nela, não dá nem bom dia, não fala nada. E se fala na língua dela, eu não entendo. E o rádio, não. Essa é uma das primeiras demonstrações da força que eu vi do rádio. O rádio, este rádio me mantém em dia com a civilização. Fantástico. A outra aconteceu com a chegada do homem à Lua. A Lua. Eu tinha uns companheiros lá, em Pacuti, que é o Valdir Xavier tinha uma casa lá, meu cunhado, e a gente ia passar o fim de semana lá, a maioria das vezes a gente ia passar o fim de semana lá. E tinha acontecido a chegada do homem à Lua, né? E aquela confusão, eu acredito, eu não acredito, eu acredito, eu não acredito, e os dois discutindo, 2 matutos discutindo, todos 2 analfabetos, mas discutindo muito. E aí eu senti o quanto o rádio é importante. Porque um disse, eu tenho certeza que ele pisou. Ele disse, por que você tem certeza? Porque deu no rádio. Aí a credibilidade do rádio subiu naquela hora. Não, meu filho, o rádio tem credibilidade quando dá informação. Mas como é o rádio hoje? Esse rádio hoje, onde não tem o redator, porque o redator hoje, entende, está nas redes sociais e está nos jornais que são impressos e que estão divulgando, né? Você não precisa mais fazer. Tem redator, mas tem internet. Tem internet. Aliás, vou até lhe dar uma informação, isso já tem uns 3 anos. A Associação Internacional de Imprensa Esportiva, a IPS, eu estou falando em português, mas a denominação dela é em francês e inglês. Claro. Essa associação, da qual eu sou presidente nacional aqui no Brasil, faz parte e é filiada. Ela já reconheceu como veículo de comunicação social a internet. Só que a internet não tem a credibilidade que tem o rádio. Mas o rádio está na internet. Está na internet, mas olha, deixa eu só lhe explicar. Eu estava vendo ali no YouTube. Aí de repente passa lendo uma coisa e diz assim, grandes companheiros, famosos companheiros que já faleceram. Aí começou a dizer, e eu vendo, que realmente a gente que vive no rádio há 59 anos, como eu vivo, sente
que o cara realmente faleceu, morreu. Mas ele começou a dizer pessoas que não haviam morrido, como o Boris Casoy, o enterro do Boris Casoy. Eu digo, que enterro do Boris Casoy? O Boris Casoy está vivo. Um homem com a personalidade, com a fama do Boris Casoy, se morresse todo o Brasil saberia. Exatamente. Não é? Pois é, aí é que está o grande cuidado que tem a internet. Rádio, que tem a internet, de procurar saber o que é verdade saber e o que é mentira. se é verídico o que está sendo informado. Porque tem muita coisa que é mentira. Aí não tem mais o revisor, né, doutor? Não tem mais o revisor. E nem o redator para escrever. O redator revisava o revisor revisava o redator e agora para revisar a internet. É verdade. Porque você fica até surpreso. Será que ele morreu e não soube? Não é? É verdade. E, por exemplo, houve aquele episódio aqui daquela greve de policiais e as emissoras de rádio, algumas contribuíram muito e para aquela paralisação da cidade de Fortaleza. Você lembra que eles disseram na internet que estava todo mundo com medo, né, que estava invadindo os bairros, estava invadindo o supermercado, estava morrendo gente. E houve, praticamente Fortaleza parou naquele dia, não sei se você... Com medo. Com medo, exatamente. O medo. Isso não é também, entendes, uma falta de pesquisa do próprio radialista que quer, às vezes, fazer com que o seu programa fique e tenha mais audiência do que o outro? Essa responsabilidade o rádio não deveria ter? Depois que inventaram, e para mim é a maior invenção de todos os tempos, o telefone celular se tornou um perigo você dar informação errada. Porque você vai também no ouvir dizer. Ouvir dizer nunca tem comprovação, a não ser que você vá à fonte de imediato, antes de dar notícia. Né? E foi o que aconteceu. Olha, está havendo botaram o telefone no ar. Está havendo um arrastão, né? Isso. Saindo da Praça de Zé Leningrado, não sei, para a Praça de Feira, uma coisa assim, não me lembrei não. O comércio fechou, as pessoas O comércio fechou, voltaram. está fechando as portas, está fechando as portas. Aí e a polícia não tinha nada a ver com aquilo. Né? Verdade. Os pobrezinhos estavam fazendo a sua greve lá, atrás de remuneração mais condigna, né? E aconteceu esse negócio aí. Mas são esses furos que eu não aceito, sabe? Não pode. Nós somos do tempo do rádio que tinha ética, do rádio que não sabia, não tinha nomes feios, que não se dizia impropérios, que a gente... não era nem que o rádio não tinha, eram as emissoras que tinham uma norma de conduta. Isso. Né? E que o radialista se incorporava àquela norma. O maior, o fenômeno maior da imprensa esportiva do Ceará foi o Paulino Rocha. Com certeza. Paulino saiu da Dragão do Mar e foi para Ceará do Clube. E quando ele estava na TV, ele tinha essa mesma credibilidade. Teve a briga. E por quê? Abriram o microfone e ele estava de lado e não viu, e ele disse uma besteira. Falou sobre dejeto, só que na língua, eu ainda hoje não sei dizer, sabe? Falando para uma câmera, eu não sei dizer. Mas aí terminou o programa, quando ele sentiu que tinha dito a tolice e o microfone estava aberto, isso na rádio, ninguém viu, né? No outro dia foi demitido. Passou uma semana, só foi demitido. E era nada mais, nada menos o grande nome da imprensa cearense na área esportiva. Inclusive com um programa, a palavra na televisão. Né? É verdade. Os 2 minutos, né? É verdade. Que era uma espécie de João Saldanha local, né? Tupiniquim. É verdade. O Paulinho empolgava demais. Como o Gomes Farias empolga. Exatamente. O Gomes Farias, eu sou fã do Gomes Farias exatamente por isso. Eu também. Porque a grande virtude, e eu vou te dizer uma coisa aqui, que eu não me acho culpado, pelo contrário, eu acho que eu fui o redentor de não aceitar, na Comissão de Comunicação Social do Conselho Federal de Educação, a obrigatoriedade do curso superior de comunicação social para o locutor. O locutor é um artista, é verdade. Não é, Jona? Com certeza. O locutor é um artista. Você ia com aquilo ali, tolher grandes nomes para o rádio, como ainda hoje tem, e que não tem o nível superior.
Aí vai naquele caso, não, mas tem que ser, vamos explorar. A gente estava fazendo nada mais, nada menos que o currículo mínimo de comunicação social, que foi homologado em 1984 pela ministra Esther Ferraz. Isso. E nós, em 1983, fizemos. Apesar disso, a regulamentação do radialista traz 8 funções de nível superior em comunicação social. Só que com habilitação em radialismo. Isso. Né? Você se lembra disso? Nós conversamos sobre esse assunto. É verdade. Aí eu disse assim, vocês querem? Pois me diga uma coisa, quem é que vai ser o professor na faculdade do locutor esportivo? Aí eles ficaram se entreolhando, né? Eram 33 os membros da comissão. Não sei o quê, não sei o quê. Mas eu digo, olha, eu vou só dar aqui um pequeno exemplo do locutor esportivo, que precisa ter uma rapidez de raciocínio maior do que qualquer um outro, porque ele está atrás de uma bola que tem 22 jogadores chutando. É verdade. Né? Outra coisa, criando vocabulário que não tem no dicionário. Quer ver só? Meu amigo Zé Cabral, que quando trabalhou comigo na Rádio Irapuru era Paulo Santos, porque ele era oficial da aeronáutica e não podia botar o mesmo nome. Não sei se você se lembra disso. Eu lembro. Pois é, e aí o Zé Cabral, que ele hoje ainda é oficial da aeronáutica, só que está na reserva, é coronel da reserva. Ele dizia mesmo assim no jogo Botafogo e qualquer outro time. Logo quando ele voltou para o Rio de Janeiro, que foi trabalhar na Tamoio. Acho que hoje ainda está na Tamoio. Ele dizia assim, lá vai Garrincha com a maricota nos pés. Passa por um, passa por dois, estufa o véu da noiva. Eu digo, vocês entenderam? Pois o povão entende. Entende que a maricota que ele ia com ela nos pés era a bola. E quando estufou o véu nas noivas, fez o gol, porque balançou as redes. Estufou a rede. Aí eles se convenceram de que não poderia botar o locutor como nível superior, porque tem muito mais de vocação, tem muito mais de talento e tem muito mais de arte do que propriamente conhecimentos literários. E a rádio hoje? Para onde caminha o rádio hoje, nesse mundo de comunicação generalizada, onde o próprio rádio pode colocar uma câmera, colocar na internet e mostrar até o locutor ao vivo, se transformar o rádio numa TV? Isso aí, nós estamos, inclusive, nós que fazemos a federação e fazemos o sindicato e a confederação, nós estamos tentando tolher um pouco. Porque se você botar um rádio, o pessoal está esquecendo de uma coisa, que rádio, televisão, de acordo com a Constituição, é serviço essencial à nação. Por isso é que ele ele é outorgado. Por isso é que você é concessionário. Isso. Você é acionário. É concessão. Né? Por exemplo, essa televisão daqui, da faculdade, é cedida pela União. Isso. Quando eu estou dando aula, não sei se vocês se lembram quando eu dei ela ali, eu digo assim, principalmente quem tem mais de uma emissora, né? Eu digo, a quem pertence o canal 10, o canal 15, que era, na época não tinha na net, né? Que era já a TV Diário, né? A FM 93.7 e a 810 AM. Aí todo mundo, era do grupo Edson Queiroz, é do grupo Edson Queiroz, é do grupo Edson Queiroz. Aí, não é. Não é por quê? Não é do grupo do Edson Queiroz? Não, do grupo do Edson Queiroz é a TV Verdes Mares, a TV Diário, a Rádio Verdes Mares AM e a Rádio Verdes Mares FM. Eu não falei no rádio, eu falei no prefixo. Isso. Nos canais de rádio e televisão. E os canais pertencem à União e não ao grupo Edson Queiroz. Não é? É verdade. São essas coisas que a gente precisa. Agora, você me perguntou sobre o rádio de hoje. A grande virtude do rádio de hoje, ela evoluiu, mas dimensionalmente, em função da técnica. Hoje você tem um celular, que além de você fotografar, filmar e falar ao mesmo tempo, você faz um programa com o celular.
Tem gente aí transmitindo um jogo de futebol que dá uns 90 minutos de jogo, mais uns 30 minutos para entrar e uns 30 minutos depois do jogo, tudo com celular. É né? verdade. Tudo com celular. Através do tubão. É verdade. Do tubão. Isso aí, eu não culpo muitas emissoras. Eu não culpo muitas emissoras, porque não é possível um cidadão como eu, com essa idade que você sabe que eu tenho, que trabalha 59 anos, pagar 47% de imposto, os 27,5% de imposto de renda, e lá vai IPVA, IPTU, Isso. IP não sei o quê, IP daquilo, INSS. A INSS é o aposentado. É como disse o ministro Marco Aurélio, só se eles estão com... Aí ele dizendo, o cara trabalha 35 anos para se aposentar com o objetivo de se aposentar e não pagar mais o INSS. Claro. Agora ele vai pagar o INSS, isso quando estavam discutindo. O INSS vai pagar. Só se ele tem uma expectativa de uma cadeira no além, no céu. Agora, me diga uma coisa, rapaz, esse negócio de televisão, de TV, de aparelho de TV, eu pensei que aparelho de TV era para a gente também e só assistir TV. Mas se você pegar os canais, tem todas as emissoras de rádio do Brasil. Rapaz, também. O que é isso? Olha, eu vou dizer, mas o site da ABRAS, Associação Brasileira de Cronismo Esportivo, que eu tenho a honra de dirigir, o site da ABRAS tem mais de 1.000 emissoras. Tem jornal, no mínimo 3 jornais de cada estado do país e do Distrito Federal, que você pode ler instantaneamente no site da ABRAS. Né? Você bota o site da ABRAS, ali você pode ir para a FIFA, você pode ir para a CBF, você pode ir para qualquer lugar do mundo, NBA, né? E a própria AIPS, se você for através do site da ABRAS, tem um link da AIPS, você vai para a AIPS dá uma informação mundial, internacional. Quer dizer, nós não somos desse tempo. Eu tenho dificuldade, eu sou advogado, né? Depois que me aposentei, eu estou usufruindo do direito que nós não tínhamos naquela época de fazer jornalismo, porque não existia curso, e todo mundo ia fazer direito, né? E graças a Deus foi como eu me sustentei. E como a gente ganha mal em rádio, né? E televisão. Então, agora mesmo, o Tribunal de Justiça, você só entra lá através da internet agora. E eu tive que comprar uma coisa lá, que eu boto a minha carteira de advogado, que tem um link não, tem um chip. Um chip. E esse chip faz com que eu entre lá e mande tudo que eu quiser saber, consultar do processo que eu tenho, isso, ou então do processo que eu estou enviando, ou então de uma petição que eu estou enviando, e eu vou lhe dizer com toda franqueza, eu ainda não aprendi. Nós podemos, a gente está chegando ao fim do nosso programa, nós podemos dizer que a quem vai dar a primeira notícia do fim do mundo é o rádio, a gente pode dizer isso? Sem dúvida alguma. Isso aí, eu até sabia o nome do autor. Teve um autor que não é brasileiro. Que falou essa história. Né? Que o ainda rádio, vale? Ele não fala no rádio, em si o rádio, e sim no radialista. Isso. Ou nós transferimos para o radialista, uma coisa assim. Que a última notícia sobre o fim do mundo será dada pelo rádio. Dizer, e o mundo acabou. E acabou mesmo. É esse o princípio que diz do rádio. De tão importante que é esse veículo, que continua sendo. Olha que eu sou filho da televisão, fundador da TV Ceará aqui, e que a gente tinha absoluta certeza que o rádio ia se acabar. E o rádio aí foi que evoluiu. Sempre teve essa história de que o rádio... Não era? Que a televisão ia acabar com o rádio. E aí foi que o rádio evoluiu. E essas coisas que eu te falei aí. O cara vendo o homem descer na lua e não acreditar. E o outro se acreditou porque o rádio disse. E não a televisão. O rádio disse. Olha, então, e esse negócio
de rádio faz com que a gente se sinta feliz por ser radialista, né? Com certeza. São nada mais, nada menos dos 56 anos só de rádio. Ok, eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui. Você tem 1 minuto para as considerações finais no programa Destaque da FGF TV. Eu quero agradecer a oportunidade de vir. Muita pouca gente nos convida. Eu falei sobre a televisão na TV Unifor, da TV Ceará, né? Sobre o fim da TV Ceará, que eu participei ativamente, inclusive como presidente do sindicato, quando ela fechou. Peguei uma úlcera de tão importante, foi para mim, importante não. Que não lhe pertencia essa Que não me úlcera, pertencia, até ali não me pertencia. E eu ganhei em função do fechamento da TV Ceará, que foi uma coisa mais arbitral, mais arbitrária, mais sem compaixão, que foi feito pelo governo federal. E eu estive pessoalmente com ele, general Figueiredo, e ele disse, foi a coisa mais mal feita que eu já fiz na minha vida, foi fechar os associados. De repente, ficar quase 5 mil empregados fora. Mesmo que a gente tivesse atrasado 3, 4, 5 meses, mas era o emprego da gente. E é a paixão. Né? E como era naquela época, é ainda hoje. O rádio você ganha pouco, mas abre espaço para você nos outros campos. Com certeza. Ok, agradeço muitíssimo a sua participação aqui no programa Destaque da FGF TV. Eu conversei aqui com o Dr. Adécio Maia Nogueira. Se você quiser sugerir algum personagem para este programa de destaque, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.